Uma boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, em especial membros da Igreja Luterana Cristo de Uberlândia, bem como residem lá em Uberaba, Araguari e Patrocínio. Que Deus, Espírito Santo, esteja com todos nós e que possamos nos unir aqui diante de Deus, neste momento de devoção, neste momento de culto, neste momento, enfim, de adoração e de busca do conforto, do fortalecimento da nossa fé, da esperança e do amor. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e nós seremos salvos. Com essas palavras, nós queremos iniciar esse nosso culto à distância, em nome de Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso confessemos, pois, os nossos pecados a Deus com esta oração. Ó Deus, de toda misericórdia, nós te confessamos que já por natureza somos injustos, impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto por aquilo que fizemos, como por aquilo que deixamos de fazer. Por isso nós merecemos o teu castigo e tua eterna condenação. Mas, ó Deus, por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, nós te suplicamos, não nos condenes, mas perdoa-nos e consola-nos com o poder do teu Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, se realmente este é o sentimento do teu coração, e tendo assim confessado os pecados, confiando no perdão de Deus e também desejando como resultado o consolo do Espírito Santo, então eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, autorizado pela Congregação Cristo de Uberlândia, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos fazer a leitura do Salmo escolhido para esse nosso 18º domingo após Pentecoste, amanhã, que é o Salmo 80, versículos 7 a 14, onde queremos ler. 7 a 19, Salmo 80. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste a videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Expuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ele a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até ao rio. Porque ele derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo.
Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos desampares, nos apartaremos de ti, não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esse é o salmo aqui onde o povo, através do salmista, pede restauração. Como uma vinha maravilhosa plantada por Deus, que cresceu, que produziu num símbolo enorme de bênçãos e mais bênçãos, símbolo esse que era uma videira a produzir muitas uvas e como resultado muito vinho, muita festa e muita alegria, símbolos da bênção de Deus. Esta vinha foi destruída. Esta vinha se estragou, esta vinha se perdeu. E por que isso? Porque foi abandonada, digamos assim, pelo povo, que abandonou o presente maior de Deus, que foram os seus estatutos, a sua palavra, o seu amor rejeitado. E como resultado foi a destruição. Mas o povo, sobre o qual pesou a mão pesada de Deus, se arrepende e pede restauração. Esse será o tema também de nossa mensagem de hoje, logo mais, quando meditaremos sobre o Evangelho do dia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Nós queremos orar, levar a Deus, enfim, o pedido dessa semana, que é a proteção de Deus diante das tentações que o mundo joga sobre o povo de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, suplicamos por Tua graça, para que nós, povo Teu, possamos resistir sempre às tentações do mal e seguir em frente, com corações e ânimos puros e purificados e fortalecidos em Ti, sempre sob Tua poderosa e graciosa direção. Nós Te suplicamos isso mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós queremos fazer a leitura agora do Antigo Testamento. E é uma palavra de Deus que lemos do profeta Isaías, o capítulo 5, versículos 1. Capítulo 5, Isaías 5, versículos 1 a 7, onde nós lemos: Agora cantarei ao meu amado o cântico a respeito da sua vinha.
O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito. E como esperando eu que desse uvas boas, veio. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha, com a minha vinha. Tirarei sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordens para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, que desejou que exercessem juízo. E eis aí quebrantamento da lei, justiça, eis aí clamor. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Nós queremos ouvir também a leitura da epístola para esse domingo de amanhã, que é o domingo 18º após Pentecostes, e a leitura nós encontramos em Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 14, onde lemos: Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. São as palavras do apóstolo Paulo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, confirmando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para que as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essas são as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, e que Deus abençoe essas palavras nos corações de todos nós. Amém. Nós queremos ouvir também a leitura do Santo Evangelho, que nós encontramos em Mateus 21, Mateus capítulo 21, versículos 33 a 46. É a parábola dos lavradores maus, onde lemos: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a alguns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhe tocava. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes a seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apedrejemo-no e apoderemo-nos da sua herança.
e agarrando-o lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E enquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Assim o Santo Evangelho. Vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Nós queremos refletir nas palavras do Santo Evangelho, lembrando também um pouco o Salmo e a leitura do Antigo Testamento, aqui no caso, a parábola dos lavradores maus. Deus costuma entregar os seus tesouros, a sua propriedade aos seus escolhidos. No Antigo Testamento, Deus entregou seus tesouros, sua propriedade ao povo de Israel. Em determinados momentos, eles cuidaram disso muito bem. Em outros momentos, não. E quando Jesus exercia o seu ministério, chamando o povo a retornarem a Deus, chamando o povo ao arrependimento e à fé, assim como havia feito João Batista, Jesus agora em preparo a sua obra da redenção, junto com seus discípulos. Ele então diz que nesse momento os principais responsáveis pelo cuidado da vinha, pelo cuidado dos tesouros de Deus, pelo cuidado para com a palavra dele, com os seus testamentos, com, enfim, a igreja do Antigo Testamento, estava sendo muito mal cuidada. E isso não era algo simplesmente apenas do tempo de Jesus,
Isso já vinha acontecendo no passado, inclusive num passado distante. Este lembrado pelo profeta do Antigo Testamento, Isaías, quando Isaías, numa parábola semelhante, diz que Deus plantou uma vinha maravilhosa, que cresceu, produziu de forma fantástica, numa referência aqui ao seu povo que ele plantou, que ele levou da escravidão para a terra de Canaã. E esse povo lá progrediu, serviu a Deus com amor e dedicação durante um tempo, mas afastou-se dos estatutos de Deus e essa vinha se despedaça. Essa vinha se estraga. Essa vinha antes tão maravilhosa, agora se transforma numa tapera, num abandono total. Seca, animais vindo para destruir, e a vinha não tinha mais nada a ver com aquilo que ela era originalmente. Aqui Jesus compara a vinha com os tesouros que Deus entrega a Israel, mas hoje essa referência aqui pode ser a cada um de nós. Deus entregou para nós um tesouro muito grande. Entregou para nós a fé. Nos adotou como filhos e herdeiros da salvação, porque em Jesus Cristo Ele garantiu para nós, no seu sacrifício, o perdão, a vida e a salvação que temos agora. Grandes tesouros. Os tesouros da salvação e os tesouros também que resultam desta salvação, que são frutos importantes, que sobem aos céus a Deus, como cachos de uva descem dos ramos da videira. O que alegra a Deus é a videira produzindo frutos, ou seja, que os seus filhos deem valor ao tesouro sagrado que tem em seus corações pela fé e que também produzam muitos frutos. E esses frutos são amor a Deus sobre todas as coisas e amor também ao próximo como a si mesmos. Deus não apenas espera isso de nós, como pelo poder do seu Espírito Santo Ele nos capacita para que possamos produzir frutos. Nós, em nossa fraqueza, caímos e erramos. Enquanto nós tivermos humildade para reconhecer nossos erros, Deus há de nos socorrer, nos perdoar e assim fazer com que possamos recomeçar e de novo, como videira que todo ano precisa ser podada, cuidada. Sejamos nós também cuidados e de vez em quando podados por Deus, para que no devido tempo possamos nós produzir frutos que agradem a Deus. Deus envia na vida das pessoas os seus representantes, como aquele senhor da vinha enviou seus empregados. Eu mesmo me julgo um empregado enviado por Deus para falar. Espero que nunca aconteça comigo como aconteceu com aqueles empregados que apanharam, que sofreram, foram apedrejados, alguns inclusive mortos. Isso Jesus conta numa referência aos profetas, foram perseguidos. E muitas vezes os empregados de Deus hoje, os sacerdotes, os pastores, os que pregam, muitas vezes sofrem também perseguições, mas nada comparado com os profetas, nada comparado com ser apedrejado, nada comparado com ser morto,
como alguns no passado foram. Nós hoje temos esse privilégio. Ser pastor hoje é uma coisa bem diferente, muitas vezes muito tranquila. Talvez até as estratégias do mal, no sentido de perseguir, sejam outras, mas elas continuam, de certa forma, existindo, para que o povo se disperse, para que o povo não escute, para que o povo rejeite os enviados por Deus. E o problema aqui não é rejeitar os enviados de Deus, isso é apenas um símbolo da rejeição da palavra, da rejeição da fé, da rejeição dos tesouros de Deus e da perda dos seus tesouros e da herança da condenação do mal. Esse é o prejuízo de rejeitar as coisas de Deus. E a nossa missão, chamar a atenção para que o povo escute a palavra e produza os frutos necessários, pelo poder do Espírito Santo possíveis, porque onde há o Espírito Santo existe o amor, apesar do sufoco do velho homem que continua nos ameaçando e tentando nos derrubar através das tentações do mundo, através daquilo que procura nos afastar do caminho. Então Deus resolveu enviar seu próprio Filho. Jesus então faz uma referência a Ele próprio, foi enviado por Deus. E o que aconteceu com ele? Ele foi morto, ele foi crucificado, pensando assim se livrarem definitivamente de qualquer cobrança e poderem se apossar assim por conta dos tesouros de Deus. Mas isso é impossível. O Senhor da vinha não pode ser assim enganado. Ele volta e ele vinga com destruição. Assim pode ser também com cada um de nós, mas nós não queremos. Nós queremos ouvir a palavra, nós queremos abrir o nosso coração, nos arrepender e sempre ouvir a palavra. Nós queremos participar da igreja, nesse momento ainda de uma forma muito diferenciada, uma forma difícil por causa dessa imposição da pandemia que não nos permite ainda nos reunir, embora que com algumas restrições. Nós nos reunimos aqui na igreja por família, como queremos fazer amanhã, família por família, chegando aqui na igreja de meia em meia hora, tendo assim um momento de louvor, um momento de meditação, de reflexão e particularmente de participação da Santa Ceia. Nós queremos aproveitar isso. Esses são os tesouros que Deus nos entregou, para que através deles e cuidando deles possamos produzir frutos agradáveis a Deus. Aqueles lavradores maus queriam produzir frutos agradáveis apenas a eles. E os frutos agradáveis apenas a nós são os frutos do egoísmo, são os frutos da injustiça, são os frutos da mentira, são os frutos do engano, são os frutos do mal, que muitas vezes as pessoas praticam achando que com isso vão obter grande vantagem, mas não é verdade. Os lavradores, aqueles, mataram o próprio filho, achando que herdariam aquela vinha, e não foi nada disso que aconteceu, pelo contrário, eles colheram a própria destruição. Queremos nós valorizar os tesouros, particularmente o tesouro da fé que Deus nos deu, e queremos sempre ter aberto o nosso coração a Deus, a sua palavra
enfim, aos seus testamentos de salvação e de vida que Ele fez, a aliança que Ele fez com cada um de nós. Que assim seja na vida de todos nós, agora e para todo sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos nos unir na fé através desse momento de culto, apesar de ainda o fazê-lo à distância. Mas te agradecemos, mesmo assim, por esta oportunidade. Te agradecemos pelo Evangelho chegar aos nossos corações. E, em particular, te agradecemos por tu chegares pelo Evangelho nos nossos corações para fortalecer a nossa fé, aumentar em nós o ânimo, a esperança e principalmente também o amor a ti e o amor ao próximo. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelos teus tesouros, pelo tesouro da fé, pelo tesouro do perdão, pelo tesouro do teu consolo, pelo tesouro da segurança que nós podemos ter em Ti, do tesouro da esperança, do tesouro da Tua palavra, enfim, que Tu nos dás e que nos torna sábios para a salvação em Cristo Jesus. Bondoso Deus, nós te pedimos que Tu abençoes a todos nós, enviando Teus santos anjos sobre a casa de cada um que nos ouve, para que assim seja garantida a proteção de todos, das pessoas de idade, dos jovens, em especial das crianças. Protege principalmente aqueles que precisam sair de casa, trabalhar. Protege especialmente aqueles que produzem, enfim, esforços no sentido de melhorar a vida das pessoas, os médicos, os enfermeiros, as pessoas, enfim, que trabalham com as necessidades maiores e as atividades essenciais importantes para a manutenção da nossa sociedade. Protege cada um no seu trabalho, no seu ofício, na sua profissão honesta. Protege o emprego das pessoas. Dê a todos a oportunidade de trabalho e de vida digna. Nós não te pedimos riquezas, nós não te pedimos vida mansa, nós apenas te pedimos, ó Deus, uma vida digna, e sabemos que é isso que Tu queres para cada um de nós, e é isso que nós te pedimos. Mas para isso, ó Deus, mantém-nos sempre fiéis a Ti, fiéis à Tua igreja, fiéis à Tua palavra, fiéis a Jesus e firmes no caminho que nos conduz para a vida eterna. Bondoso Deus, nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.